Abre sua Bíblia comigo. Marcos, capítulo 1, versículo 16. Marcos 1, 16. Marcos 1, 16. Agradeço pelo convite, pastor Henrique, pastor Samuel, pastor Alisson. Muito obrigada por acreditar naquilo que Deus colocou sobre a minha vida. Essa casa tem sido uma bênção para mim, esse projeto tem sido uma bênção para mim. A Carol, minha amiga, mulher de Deus, aprendo muito com ela. Você que está aqui, eu acredito que Deus tem uma palavra para nós, amém? Está escrito assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. Um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai com os empregados, seguiram após Jesus. Agora vai lá para Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores desses barcos, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, ao mar largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase irem a pique. Amém? Pode se sentar. Eu estava estudando um pouco hoje à tarde, e o Senhor trouxe para o meu coração um pouco mais de atenção sobre esse texto. Os 2 textos que a gente leu são no mesmo momento, a mesma situação. Nós conhecemos esse momento como a pesca milagrosa, e a gente sempre, a maioria das vezes, ouviu pregar-se sobre Lucas 5, falando da pesca milagrosa, falando de um Jesus que chama os seus discípulos, aqueles pescadores, para serem pescadores de homens. Mas às vezes a gente não consegue fazer o link com o que Marcos diz, mesmo sendo a mesma situação. Eu vou passar por alguns pontos, na verdade 3 deles, bem específicos, bem rápidos, e eu acredito que Deus vai ministrar, o Espírito Santo vai ministrar ao seu coração. Primeira coisa é que, se você for parar para observar, essa mesma história é contada em Mateus e é contada em Marcos. Em Lucas nós vemos que Deus, ele não só vê aqueles homens. Se você for para Marcos, se você for para Mateus, você vai perceber, Deus observa eles. Jesus observa eles. Jesus está pregando para a multidão, uma coisa que ele faz de comum em muitos momentos na Bíblia, mas mesmo pregando para a multidão, mesmo tendo
Na sua presença a multidão, Mateus, Marcos, Lucas vão nos dar a sensação de que Jesus está pregando e enquanto ele prega ele observa quem está naquele barco. Ele observa o que aqueles pescadores estão fazendo. Lucas vai dizer que ele olha, vê esses pescadores, vê esses barcos e agora eles já estão lavando as redes, eles já desembarcaram. Mas Marcos vai dizer que Jesus vê aqueles pescadores e eles estão lançando as redes. O que me dá a entender que Jesus observa o que eles estão fazendo por um tempo. E se você for parar para entender, uma das graças do Evangelho, uma das graças de quem conhece a Deus é que o nosso Deus não é qualquer Deus. Ele é o único Deus. O nosso Deus, ele não tem rivais. Satanás não é rival de Deus, porque ele não chega aos pés de quem Deus é. Se você parar para perceber e analisar toda a sua vida, uma das maiores graças do Evangelho é que Deus vê, é que Deus fala, é que Deus toca, é que Deus se move. Então quando Jesus está encontrando esses discípulos, uma coisa que eu percebo e aprendo é que Deus observa você, é que Deus vê você. Eles estão em um afazer diário, cotidiano, e não é porque eles estão fazendo algo cotidiano que os olhos de Jesus são impedidos de ver, como se Deus precisasse que você fizesse algo sobrenatural para que Ele te visse, como se Deus precisasse que você andasse com uma medalha no peito para que Ele te encontrasse. Não, o maior dos pecadores não está longe da vista de Deus. A pessoa mais falha que existe não está longe da vista de Deus, porque o nosso Deus tem olhos e vê, tem boca e fala, tem mãos e tocam, tem pés e andam em nossa direção. Ele observa o que aqueles discípulos estão fazendo, aqueles pescadores estão fazendo. Quando você tiver um encontro com Jesus, a primeira coisa que você vai perceber é que Ele sempre te viu, é que Ele sempre esteve. Os olhos de Deus não saíram de cima de você. O que aconteceu então, Karen? Foram os nossos olhos que se fecharam para Ele. Ele continuou olhando em nossa direção. Quando você tiver um encontro com Jesus, uma das coisas que você vai entender é que Ele não tapou os olhos para a sua crise, Ele não tapou os olhos para a sua dificuldade, Ele não tapou os olhos e nem os ouvidos para o seu clamor. Muito pelo contrário, Ele está ouvindo o seu clamor, Ele está vendo a sua atitude, Ele está observando você. Jesus vê eles lançando em Marcos, Simão e André, lançando as redes. E em Lucas, Jesus vê eles lavando as redes. A Bíblia fala, eles desembarcam, eles saem de dentro do barco e estão lavando as redes. O que aconteceu nesse meio tempo em que Jesus observa eles lançando e agora eles lavando as redes? Eles tentaram, sim ou não? Sim ou não? Eles lançaram, tentaram. E Pedro já fazia isso muito bem. Pedro tinha a técnica, mas nesse dia a técnica não funcionou. Pedro tinha um método, mas nesse dia o método não funcionou. Pedro sabia fazer muito bem, mas nesse dia não foi do jeito de Pedro. Pedro tinha expectativa sobre a força dele lançando a rede, mas nesse dia a força de Pedro não adiantou. Por que Jesus não vai quando ele está lançando? Vai quando ele está lavando? Porque quando Jesus chegar na sua vida, você vai precisar entender: não é mais do teu jeito,
não é mais no teu método, não é mais nas tuas formas comuns de agir. Se Jesus chegar, vai ser do jeito dele. E não importa quanto tempo faz, se Jesus não estiver dentro do seu barco, não vai dar certo. Não importa o quanto você sabe, se não for sobre a palavra de Jesus, não vai dar certo. Mas quando ele chegar no barco, quando for do jeito dele, quando não for mais sobre o método e nem sobre uma forma que você já sabe, quando não for um ritual, quando não for uma forma cotidiana para você, porque eu já sei cultuar a Deus, eu já sei vir aqui no louvor e levantar as minhas mãos, fechar os meus olhos, eu já sei. Mas quando não for só um ritual de culto, mas for uma entrega sincera de adoração, vai ser do jeito dele. Pedro está lavando as redes, e as redes não estão cheias quando ele está lavando, as redes estão vazias. Pedro está desistindo. Pedro cansou, e talvez ele cansou porque até aqui ele tentou sozinho, do seu jeito, da sua forma, com a sua força, dando a cara a tapa. Ele tentou do seu jeito e não deu em nada. Só que o mesmo Jesus que viu você tentar, que viu você se cansar, está chegando para mudar a história. A Bíblia fala que Jesus se encontra com esses pescadores, vê eles lavando as redes, desistindo, abandonando o propósito, deixando de lado a sua motivação. Mas a Bíblia fala que Jesus pede uma coisa. Jesus pede para entrar no barco. Jesus pede para entrar onde? Quem havia saído do barco pouco antes? Pedro e os pescadores, sim ou não? Quem entra no barco agora? Jesus. Não é que o barco estava ocupado pela pessoa errada, é porque o barco estava sem a presença certa. Jesus se encontra com Pedro, entra no barco, prega de dentro do barco, e ele faz um pedido. Ele fala: Pedro, vamos um pouco mais fundo, vamos um pouco mais para dentro desse lago. E agora, dentro desse lago, eu vou pedir para você fazer uma coisa que eu observei que você sabe fazer. O quê? Lança sua rede de novo. E às vezes nós somos como Pedro nesse momento. Jesus, ele está falando: continua, faz mais uma vez, ora mais uma vez, dobra os joelhos mais uma vez, intercede pelo teu filho mais uma vez, intercede pelo teu marido mais uma vez. Mas a gente está falando: Deus, eu já tentei, Deus, eu já falei, Deus, eu já fiz, Deus, eu já agi. Deus está falando: agora eu estou no barco, agora eu entrei na situação. Você tentou sozinha por muito tempo, você tentou sozinho por muito tempo, mas agora você vai tentar comigo, e comigo é tudo diferente. Comigo não tem falha, comigo é eficaz. Ele entrou no barco e tudo mudou. Mas Pedro faz a mesma coisa. O quê? Lança a rede. Só que a Bíblia vai falar que ele vira para Jesus e fala assim: Jesus, porque o Senhor está dizendo, porque o Senhor me deu uma palavra, porque eu ouvi a tua voz, então eu vou lançar a rede. Sabe o que aconteceu aqui? A motivação mudou. A motivação foi trocada.
O que antes era eu preciso pescar para ter o meu sustento, agora eu vou pescar porque eu tenho uma palavra. O que antes era eu vou pescar para suprir uma necessidade, agora eu vou pescar porque eu ouvi uma voz. O que antes era eu vou lançar a minha rede pela oportunidade, para que eu ganhe alguma coisa, agora eu vou lançar a rede porque eu sei quem mandou eu lançar. Eu sei a voz que eu ouvi, eu sei quem disse para eu tentar mais uma vez, eu sei quem disse para que eu não desistisse. E ele não está fora do barco igual nós estivemos muito tempo. Ele entrou dentro do barco e ele disse: entra comigo, tenta comigo, faz comigo. A Bíblia fala que Pedro obedece e agora existe uma pesca milagrosa acontecendo. Mas espera aí, quantos barcos Jesus vê na beira da praia? Quantos barcos? Ninguém sabe, irmão. Jesus vê 2 barcos na beira da praia. Marcos vai dizer, em um dos barcos ele encontra quem está lançando a rede, e no outro barco ele encontra quem está consertando a rede, sim ou não? Lucas vai dizer, Jesus viu 2 barcos na beira da praia, entrou em um deles, que era o de Simão, e pediu para que Simão lançasse a rede de novo. Agora, quando a rede é cheia de peixes, quando a pesca milagrosa acontece, entra em ação um outro tipo de pessoa que Jesus chama. E é nisso que eu quero me ater agora, para finalizar. Jesus, ele chama quem tem força para lançar a rede. Jesus, ele chama quem tem ombros largos para suportar as críticas de estar na frente da batalha. Jesus, ele chama quem tem coragem para peitar todo mundo e viver os seus princípios em Cristo. Jesus chama quem tem coragem para ir na praça falar do amor dele, nos hospitais falar do amor dele, e nas faculdades falar do amor dele, ir em casas falar do amor dele. E esses são quem lançam as redes. Só que existe um outro lugar no reino de Deus que também necessita de alguém. Quando as redes se enchem de peixe, a Bíblia vai falar que era tão grande a quantidade de peixes que as redes se rompiam. Sim ou não? Peraí, se a rede está rasgando, precisa consertar. Eles estão vendo as redes cheias e a Bíblia fala que Simão chama o outro barco para ajudar ele a levar os peixes nessa rede sem a rede se rasgar. Quem está no outro barco? Aqueles que consertam as redes. A rede está quase rasgando porque foi superabundante a pesca e agora é acionado um ajudador. Quem vai consertar a rede? Sabe quem é que conserta a rede? Jovem, é sua mãe que todos os dias ora por você de madrugada quando você ainda não chegou em casa. Ela está consertando a rede. Sabe quem é que conserta a rede? É o seu pastor que dobra os joelhos, que recebe pedradas, orando e jejuando pela sua vida, porque ele tem responsabilidade sobre você. Ele está consertando a rede. Jesus, ele chama quem tem força para lançar, mas ele também chama quem tem zelo para cuidar, para consertar, para tratar. Jesus, ele chama alguém que vai estar lá na frente da batalha, mas ele também chama alguém para ficar aqui na retaguarda. E se quem está na frente se ferir, quem está aqui atrás vai falar: eu tenho um kit de primeiros socorros, vem aqui, eu posso consertar, eu posso ser instrumento de Deus para sarar, eu posso ser instrumento de Deus para colocar você de pé outra vez. Sabe o que acontece na minha geração? Parece que a gente aprendeu que só vamos ter um lugar de destaque, que todo mundo vai seguir a gente, que todo mundo vai saber o nosso nome.
que todo mundo vai ver a gente na frente ganhando as batalhas como Josué fez, mas às vezes o nosso lugar não vai ser na frente da batalha. Vai ser na retaguarda. E enquanto alguém está lá na frente lançando, a gente está de joelhos dobrados, orando. Deus usa, Deus levanta, Deus faz, Deus unge, Deus age. Usa. Não vamos estar atrás para falar, Deus derruba, não. Vamos estar atrás para falar, Deus, se Ele precisar, eu estou aqui. Se ela precisar, eu estou aqui. Eis aqui as minhas lágrimas para consertar as redes daqueles que estão lançando. Eis aqui os meus joelhos para consertar as redes daqueles que estão lançando. Eis aqui as minhas mãos estendidas para orar por aqueles que estão em uma vida de itinerância, falando da Tua palavra, em uma vida de missões, falando da Tua palavra. Eis-nos aqui. O problema é que quem lança a rede vai receber alguma visibilidade, mas quem conserta nem tanto. Se não existir alguém que conserta a rede, a pescaria vai dar certo ou não? Não. Rede rasgada não pesca nada. Então é necessário que alguém conserte. Mas se só consertar e ninguém lançar, a pescaria vai dar em alguma coisa? Não. Rede parada não pesca ninguém. É por isso que o reino de Deus é um equilíbrio. Não é só sobre quem lança e nem só sobre quem conserta, é sobre os dois andando juntos. Eu respeito muito cabelos brancos, querido. E eu estou terminando aqui. Nós somos fortes, somos jovens fortes. Deus tem levantado uma geração que lança as redes com força, com empolgação, com intensidade. Mas eu respeito demais os cabelos brancos. Eles têm o zelo que nós não temos. Eles têm o temor que nós não temos. Na empolgação de lançar as redes, nossas redes rasgam, se contaminam, se corrompem. É por isso que eu entendo que a igreja gloriosa que se levanta nos últimos dias não é uma igreja só de jovem, não é uma igreja só de velhos, é uma igreja de gerações conectadas. É aquele que tem força para lançar aqui e aquele que tem zelo para consertar do lado, segurando a mão. É aquele que tem força para lançar lá na frente e aquele que tem zelo para consertar aqui, intercedendo. Alguns serão como Josué, outros serão como Arão e Hur. Moisés está em cima do monte com as mãos estendidas para que Josué vença a batalha. Quem vai ser conhecido por ganhar a batalha? Josué. Quem vai saber que Moisés, Arão e Hur estão lá no monte intercedendo para que a batalha seja vencida? Não tantas pessoas assim. Mas a batalha é vencida porque alguém levantou as mãos para interceder. A vitória chega porque alguém escolheu dobrar os joelhos. Acontece que muitos de nós somos Arão e Hur, mas parece que a gente vai deixar Moisés se cansar, porque a gente quer um lugar de Josué. A gente quer um lugar de destaque. Só que deixa eu te falar uma coisa. Nenhuma glória aqui vai fazer você ser glorificado por Deus. Não. Deus, Ele honra aquele que faz muito e Ele honra aquele que não faz tanto assim. Deus, Ele honra aquele que é fiel no pouco e Ele também honra aquele que é fiel no muito. Não pense
pensa que você dobrar os joelhos é menos do que você estar com o microfone na mão, não é. Não pensa que você ser um intercessor é menos do que você estar pregando nas multidões, não é. Eu prefiro passar um dia no quarto com alguém que ora, mas que tem a presença de Deus, que entendeu o seu lugar no reino de Deus, do que com alguém que tem um discurso bonito, que tem uma pregação bonita, mas quando você senta do lado, você para e pensa: nossa, é só sobre ele. No reino de Deus não há competição. Não é quem lança competindo com quem conserta. Não. A Bíblia fala que Jesus vê quem lança e chama quem lança. Mas Jesus vê quem conserta e chama quem conserta. Para quê? Para andar no mesmo caminho, para andar no mesmo propósito, para seguir o mesmo Jesus, para aprender do mesmo Cristo. O Senhor me trouxe para te falar isso, querido. Entenda o seu lugar no reino de Deus e nada vai te parar. Arranca o egoísmo do teu coração, o orgulho do teu coração e para de glorificar a Deus por quem caiu. Ah, mas não foi eu que ele levantou. Parou. Glória a Deus porque ele levantou alguém. Ah, mas deveria ser eu lá. Enquanto não é você, dobra os joelhos e pede para Deus usar quem ele levantou. Enquanto você ora por quem está de pé, Deus vai levantando você, Deus vai honrando você, Deus vai moldando você, Deus vai animando você. Há um tempo atrás, Deus, ele está um pouco diferente hoje, né? Há um pouco atrás, Deus, ele falou comigo. Eu estava orando no meu quarto pela minha mãe, pelo meu pai. E eu sempre vi minha mãe orando pelo meu pai. Sempre vi. Desde quando eu me dou por gente, eu vejo minha mãe orando pelo meu pai. E por um tempo eu orei com ela, mas aí na minha adolescência, juventude, fiquei meio doida, eu parei de orar. Voltei o ano passado, Deus me retornou ao lugar de origem, ao primeiro amor. E ele falou assim para mim, ele falou: Karen, você está pronta? Para quê, Espírito Santo? Para ser a coluna de intercessão da tua casa? Porque está chegando um tempo em que sua mãe vai se cansar e ela é digna de descanso. Só para que ela descanse, alguém precisa dobrar os joelhos dentro da sua casa. Jovem, uma geração está passando. Os cabelos brancos estão cansados. Eles são dignos de descanso. Eles lançaram a rede por tanto tempo que agora Deus vai colocá-los em um lugar de consertar redes. Mas para que eles recebam descanso, a gente precisa se levantar. Não como uma geração de oba-oba. Não como uma geração de brincadeiras. Mas como uma geração firme, constante. Firme, constante. Firme, constante. Fica de pé comigo. Não sei qual foi tua expectativa vindo aqui, mas eu até comentei com a Carol. Talvez você não goste do que eu vou falar e brigue comigo depois, mas eu entendo que Deus se move de uma forma sinistra. Mas eu também entendo que Ele se move em uma metanoia, mudando a nossa mente. E quando Ele confronta aqui, é difícil sair alguma coisa daqui. Quando Ele vai desconstruindo aqui,
É difícil sair alguma coisa daqui. Mas eu glorifico a Deus pelo silêncio que me confronta. Pelo silêncio de quem está recebendo a palavra de Deus de uma forma consciente. Se sair daqui com o entendimento de que, cara, eu não preciso competir, eu não preciso me comparar. Se eu dobro os meus joelhos, Deus me usa. Se eu abro a minha boca, Deus me usa. Se eu levanto as minhas mãos, Ele me usa. Então, para que competir? Eu profetizo que Deus vai reposicionar você nesse tempo. Ele vai arrancar da sua mente esse desejo por likes, por uma pseudo-fama, por um pseudo-status. Isso não quer dizer nada. Isso não vale nada. E Ele vai te posicionar em lugares onde o Evangelho precisa ser pregado. Pessoas aqui vão começar a ser usadas em hospitais, em nome de Jesus. Jovens aqui vão começar a ser usados em um lugar improvável, que é dentro da sua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus vai te posicionar no lugar que Ele quer que você flua o reino dEle. Não é sobre carregar uma bandeira e fincar ela no mesmo lugar que todo mundo está fincando. É sobre carregar a bandeira do reino de Deus e levar a lugares aonde ainda Ele não foi conhecido. Desbravar lugares aonde alguém não conheceu a Deus. Nós seremos a voz que Ele vai usar para bradarem nesses lugares. E se você lavou as suas redes, deixa eu te falar, é tempo de lançá-las. É tempo de lançá-las. Talvez 2020 foi o tempo em que você lavou suas redes, desembarcou, desistiu, cansou de tentar. Chegou 2021, Jesus entrou no barco, está te chamando. Vem mais fundo que é hora de lançar. É hora de tentar de novo. É hora de clamar, faz de novo. Vem mais uma vez. E Ele virá. Ele virá. Você conseguiu entender essa palavra? Geração, hoje nós somos os empolgados a pregar. Mas a gente precisa discipular também. Para que amanhã nós possamos descansar. Oh, meu Deus do céu. Não desperdice o dom que há em ti. Ah, mas ninguém me vê, mas Deus viu desde o começo. Ah, mas ninguém vai me aplaudir. Arranca da sua cabeça essa mentalidade. Todos os aplausos são a Deus. Todos os elogios são a Deus. Todas as honrarias são a Deus. E nós, trabalhadores da sua obra. Que privilégio é ser um instrumento de Deus lançando, e que privilégio é ser um instrumento de Deus consertando. Feche os seus olhos. Eu queria orar por você agora. Senhor, eu quero te apresentar os meus irmãos. Que eles saiam daqui hoje em crise, Espírito Santo. E que eles cheguem em casa perguntando: Senhor, aonde o Senhor me quer? O que o Senhor quer que as minhas mãos façam? Onde o Senhor quer que eu fale e eu estou me calando?
Pai, que eles saiam daqui com esse saudável questionamento no espírito. E que nessa madrugada e nas madrugadas que virão, o Senhor os encontre com respostas. O Senhor os encontre com direções. O Senhor os atrai à profundidade. O Senhor leve a eles a um nível mais profundo em Ti. Que toda raiz de comparação naquele que tem um ministério de palavra seja arrancado agora, em nome de Jesus. Que toda raiz de competição naquele que tem um ministério da palavra seja arrancado em nome de Jesus. Que toda comparação que as meninas fazem entre si seja arrancada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, não seremos um reino dividido, não seremos um povo dividido, não seremos uma geração dividida, seremos um só povo, uma só nação, uma geração eleita, um sacerdócio real, seremos um como Cristo é um em Ti. E se alguém cair do nosso lado, não vai ficar no chão. Se alguém chorar do nosso lado, não vai ficar sem o ombro. Nos conecte, Espírito Santo. Os pais aos filhos, os filhos aos pais. Os jovens aos anciãos e os anciãos aos jovens. Os líderes aos liderados e os liderados aos líderes. Um só povo, um só propósito, um só Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria cantar uma canção com você. Carol vai cantar, é a Carol, né? Ou não? Coloca a mão no seu coração, 3 minutinhos diante de Deus, 3 minutinhos. Diz assim: ao único que é digno, a honra e a glória, dedique essa adoração.